Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aqui para a nossa continuação sobre o vídeo triplo aí, né, do processo de guerra na mente. E nós vimos no vídeo passado o que uma mente pode produzir quando influenciada tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. De fora para dentro através do mundo do pecado de Satanás e de dentro para fora através da ignorância ou da incredulidade ou da maldade, que são níveis de pecados. E nós temos vídeos aí que falam sobre pecado, pecadinho, pecadão, como são tratados, amém? Tem sim níveis de pecado, não é tudo pecado, amém? E tudo isso afeta a nossa estrutura como homens, né? No corpo, na alma e no espírito, numa tricotomia e não na dicotomia. Portanto, nós complementamos o vídeo da guerra na mente, o vídeo passado aí, falando sobre Agostinho, que dizia que o mal é a ausência de bem, né? E ao passo que nós temos que deixar toda essa podridão que a nossa mente tem a capacidade, a habilidade de produzir, como nós fazemos para nos purificarmos e andarmos, segundo Paulo recomendou aos Romanos, capítulo 12, verso 2, nos transformando dia após dia através da renovação da nossa mente. Como fazer isso? Em primeiro lugar, nós temos que entender o triângulo do relacionamento, amém? O homem, aqui eu coloquei a letra E, né? Para simbolizar que sou eu, que é você, né? Vamos tratar aqui o eu, tá? Vamos fazer uma figura aí, né? da persona, né? Da psicologia, ok? Então no meio nós temos eu, né? Ou você aí, né? Do outro lado da tela, ok? Seja do celular, seja do computador, tablet, o que quer que seja. Amém? Você está olhando aí e está dizendo, esse sou eu, ok? Nós nos relacionamos com 3 aspectos, amém? Isso é bíblico, amém, irmãos? Eu me relaciono, em primeiro lugar, com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Isso é bíblico, isso é religião. Tem pessoas que não acreditam em religião. É só um termo técnico para desenvolver ou para vamos dizer assim, nominar um relacionamento que eu tenho com Deus. Religião vem do latim religare, né? E nós sabemos da obra de Jesus na cruz, que realmente religou o homem. As outras religiões não são uma religião verdadeira, por quê? Porque elas não religaram nada, elas ligam, amém? Elas não religam. Ok? Ligam a partir de algo que não existia, ligam a partir de algo que é inventado. Nós somos religados por quê? Porque existia algo que foi perdido com relação ao pecado. Por falar nisso, os irmãos lembram no outro vídeo, se você não assistiu, assista, onde eu falei que todos nós somos tentados em uma área, exatamente por isso, por causa do pecado. Somos tentados por quê? Porque ainda não alcançamos a glorificação, que é o terceiro estágio da salvação. Se você não assistiu o processo redentor, esse vídeo está muito bom, irmãos. Assistam lá. No canto aí do seu vídeo vai aparecer a flagzinha aí, clica nela, né? Depois ou dá pausa esse vídeo para assistir, depois volta, isso você que sabe, amém? Portanto, a primeira contato de relacionamento que nós temos que ter é com Deus. Eu me relaciono com Deus, amém? Segundo lugar, eu me relaciono com o próximo. Não tem, irmãos, o ser humano precisa, eu preciso, você precisa, nós precisamos nos relacionar com o próximo. Amém? Em terceiro lugar, eu me relaciono comigo mesmo. Então vamos lá. Quando eu me relaciono com Deus, eu tenho um aspecto que me define biblicamente como santificação. Lógico, né? Ao passo que Tiago nos diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, nós entendemos que o relacionamento com Deus, né, vamos dizer assim, por silogismo ou por prova real, o que quer que seja, nós temos que um relacionamento entre mim e Deus é o oposto da inimizade, ou seja, é a santificação, a separação, que logo vai ser antitética a uma amizade com o mundo. Então a santificação é exatamente isso, separação. Ao passo que nesse triângulo do relacionamento eu me relaciono com Deus, então vai havendo em mim uma santificação, uma intimidade com Deus. Quando eu me relaciono com o próximo, isso dentro do corpo de Cristo, né, vai causar aí o que nós chamamos de koinonia, né, a comunhão, né, a justa integração, né, dos membros do corpo, né, em edificação e amor, como Paulo diz em Efésios capítulo 4. Ok? Portanto, o meu relacionamento com o próximo vai ser um relacionamento de comunhão. E eu não coloquei aqui, mas o meu relacionamento, ou quando eu me relaciono com o próximo que não é crente,
isso vai gerar um testemunho, ok? Um bom testemunho. O Senhor Jesus também vai se referir a isso como a luz que ilumina, né? Lá em Mateus capítulo 5, verso 16, se não me falha a memória, ou 17. Eu deixo aqui embaixo para vocês depois, ok? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, tá bom? Então, é o relacionamento que nós temos que ter, o aspecto social da nossa vida. E eu também preciso me relacionar comigo mesmo através da consciência, ok? Se eu não estou bem comigo mesmo, essa consciência ela vai com certeza me acusar. Assim como sendo a parte, né, imaterial, a parte espiritual, né, ou a parte intelectual do ser humano, a consciência também vai me acusar diante do relacionamento com Deus quebrado ou com os homens, ok? Isso se nós temos, né, um relacionamento aí com Deus através do sangue de Jesus, ou seja, com relação aos salvos. Né? Agora você pode me perguntar, pastor, qual é a base desse triângulo do relacionamento? O senhor inventou isso aqui? Não, de forma nenhuma. Para entendermos o conceito desse triângulo do relacionamento, de onde ele saiu e a validação dele, nós temos que nos remeter à história de Israel, que nos diz a Bíblia, servem de sombra para as coisas futuras, né? E nós temos aí um código sinaítico contendo 613 mandamentos, perfazendo aí, né, um triplo aspecto de leis morais, civis e religiosas, aqui representados pela letra M, C e R, ok? E você vai ver que quando Deus dá esse código, né, esse código penal para o povo sinaítico, né, lá no deserto, você vai perceber que a lei moral, ela cobre exatamente o aspecto do indivíduo, ou seja, eu comigo mesmo, ok? Então vai cobrir diretamente o aspecto moral de cada ser humano. Quando Deus despacha dentro das 613 leis os códigos que vão servir para a questão civil do povo, ou seja, convivência entre o povo, né, ou deles com outras pessoas, isso vai nos remeter diretamente à minha convivência ou à convivência do israelita com o próximo dele, ou seja, é um relacionamento comunitário, ok? E no aspecto religioso das 613 leis que perfaziam o Código Sinaítico, nós temos aí o relacionamento do homem com Deus. Portanto, as leis morais, civis e religiosas cobriam exatamente esse triângulo. Pastor Júlio, você tirou isso daí? Sim, tirei. E nós vamos ver depois no decorrer da história que a coisa desenvolve mais para ainda complementar aí essa ideia. E nós vamos ver das 613 leis e mandamentos que compõem aí o Código Sinaítico, Deus tirou 10, enfatizou 10 deles para dar ao povo de início, né? Em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 7, nós vemos lá os 10 mandamentos, né? Que Jesus depois vai transformar em 2, lá em Mateus capítulo 22, do 37 ao 40, e eu faço questão de ler com os irmãos que aqui vai se definindo de uma vez por todas esse triângulo do relacionamento. Vamos ler a partir do 35 para dar contexto. E um deles quem? Dos fariseus. Intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Abre um parênteses aqui. O fariseu pergunta a Jesus qual era o grande mandamento da lei. Jesus poderia fazer duas coisas, né? Ou pensar sobre dois aspectos. Ele pensou sobre um terceiro totalmente diferente de mim e de você. Ele poderia citar um dos 613 mandamentos, mas seria muita coisa para um homem, né? Ele poderia citar um dos 10 mandamentos, mas sabe o que ele fez? Ele pega os 10 mandamentos e transforma em 2. Aí ele fala no verso 38 e diz assim: esse é o grande e primeiro mandamento. Que primeiro mandamento é esse? Voltemos ao 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Espera um pouquinho, vamos voltar no triângulo do relacionamento? Então eu devo amar o meu Deus acima de todas as coisas. Onde está aqui na pirâmide, né? Onde está aqui no triângulo, ok? Deus acima de todas as coisas. Não é à toa que Deus está postado aqui, ok? Nesse esquema aqui. Continuando no verso 39, Jesus vai falar: o segundo, semelhante a esse, olha que interessante, ele exaltou Deus sobre todas as coisas, mas o segundo mandamento, que é semelhante a amar a Deus, é o quê? É: amarás o teu próximo como a ti mesmo,
Olha aqui porque que é triângulo. O próximo está no mesmo nível que eu. E Deus acima de todas as coisas. E o triângulo, ele tem 3 partes iguais, nesse caso aqui, ok? Porque o segundo mandamento que me inclui e inclui o meu próximo é semelhante a amar a Deus. Por isso, João vai dizer na sua epístola que não dá para amar a Deus se não amar o seu irmão. E eu vou dizer mais, não dá para amar a Deus se não amar o irmão e não amar a mim mesmo. A Bíblia diz isso? Não, mas diz para amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não posso me amar mais que o meu irmão e não posso amar o meu irmão mais do que a mim mesmo. Amém? Portanto, está implícito aí, ok? E diz mais Jesus, destes 2 mandamentos, verso 40, dependem toda a lei e também os profetas. Amém? Então o que nós temos aqui? Um código de 613 mandamentos, que cobre o aspecto moral, ou seja, do indivíduo, o aspecto civil, ou seja, da comunidade, e o aspecto religioso, ou seja, relacionamento para com Deus. Deus transformou isso para ficar mais didático para o povo, né? Deus transformou em 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Né? Jesus vem depois pregando o amor, pregando o evangelho do reino e transforma os 10 mandamentos, ele aplica aí, né, uma escala reducionista, né, abarcando os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. E depois, lá em João 13:34, Jesus ele transforma esses 2 mandamentos em um só. E nós vamos ver o que Jesus disse lá. João capítulo 13 e verso de número 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então fecha, né, o grande mandamento dos 613 que Deus foi colocando, né, escala, né, foi reduzindo, ou seja, simplificando pela matemática, né, chegou a um só mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como você me ama e assim como eu amo você. Ok? E assim fecha essa cadeia de relacionamento. Amém, irmãos? 613, impossível de cumprir. 10. O povo achou muito e não conseguiu cumprir. Jesus veio e transformou em 2. Também ficou difícil. Os fariseus não queriam, acharam pesado. E Jesus chega para os seus discípulos e diz, um mandamento vos dou. Amém? E esse aqui ainda, irmãos, é muito difícil. Porque 1 João 4,7 vai nos dizer o seguinte. Olha que interessante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E João está dizendo, o amor procede de Deus. Ok? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos continuar? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Amém? E aquele que não ama não conhece a Deus. Veja bem, Deus é amor, nós amamos. Amém? A essência de Deus é amar. Deus não ama com sentido de fazer. Deus ama com sentido do que Ele é. Amém? E nós temos que praticar o amor. Ok? Deus não pratica o amor. Amém? E o versículo continua no verso número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos amar também uns aos outros. Amém? Agora respondendo como nós podemos, com base em Agostinho, transformar toda a malignidade, todas essas coisas aqui, né, que a nossa mente tem capacidade de produzir, para que sejamos ou tenhamos a mente de Cristo, chegarmos lá na frente, o primeiro passo que nós temos é que estreitar o nosso relacionamento. Como? Amando a Deus sobre todas as coisas, ou seja, nos santificando e tendo comunhão uns com os outros e tendo paz com Deus e conosco mesmo. Amém, irmãos? Portanto, eu no relacionamento comigo mesmo eu tenho que andar correto, no relacionamento com o próximo, com aqueles que me cercam, eu tenho que andar correto e diante de Deus também eu tenho que andar correto. Por isso Paulo usa e abusa da expressão do testemunho da sua própria consciência. Amém? Paulo fazia, né, Paulo fez o que fez, né, em prol do evangelho com uma boa consciência. Amém, irmãos? Para, segundo ele dizia, ele não pregará aos outros a palavra de Deus e ele mesmo ser reprovado por ele próprio. Ok? Portanto, o triângulo do relacionamento, ele é de extrema importância. Eu diria até que ele é conceitualmente fundamental para que nós transformemos
a nossa mente em uma mente saudável espiritualmente. E eu vou perguntar, por que será que Jesus ele redimiu primeiramente a alma do homem? É porque, irmãos, é o motor, amém? É o motor de todas as coisas. É daqui que surge todas as coisas. Jesus disse, né, que é do coração do homem que surge tudo quanto é porcaria que existe. E diz mais, que a boca fala do que está cheio exatamente o coração, ou seja, a mente, o intelecto. Amém, irmãos? Portanto, quando nós começamos a nos examinarmos, como diz Paulo, né, uma linguagem paulina, nos examinarmos a nós mesmos, nós começamos a analisar o nosso relacionamento conosco mesmo, com Deus e com o próximo, nós começamos a mudar esse panorama que nós temos, que são costumes da antiga vida, da influência do pecado, do mundo de Satanás externamente, e da ignorância, da incredulidade, da maldade internamente, para começar a dizer, peraí, se eu estou me relacionando com Deus, isso tem que mudar. Se eu estou me relacionando com o próximo, a minha conduta tem que mudar. E se eu estou me relacionando comigo mesmo, em primeiro lugar, eu tenho que me mudar. Né? Haja vista que Paulo diz, por exemplo, que quem comete, por exemplo, o adultério, ele peca contra ele próprio, ou contra o próprio corpo. Né? Portanto, irmãos, é a plena base bíblica para essa afirmação do triângulo do relacionamento. E tendo entendido que nós temos que mudar o nosso comportamento para mudar a disposição da mente, né, para uma nova disciplina, nós vamos também ticar esse assunto para nos projetarmos para o processo pelo qual esse relacionamento vai ser aperfeiçoado, quais sejam os 3 filtros do pensamento. Muito bem, meus irmãos, terminamos esse segundo vídeo esquemático da série de 3 vídeos falando sobre a guerra da mente. Já viu o primeiro vídeo? Não viu? Vai lá rapidinho, assista e entenda sobre a guerra da mente e com certeza o conteúdo de lá vai te esclarecer muito o que você acabou de assistir aqui. E também não deixe de assistir o terceiro e último vídeo da série, aonde nós falaremos sobre os 3 filtros que Paulo nos ensinou em Filipenses. E eu espero que este vídeo tenha edificado a sua alma, criado uma identificação entre você e a palavra de Deus através da sua autoanálise, assim como também o próximo venha surtir o mesmo efeito. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, tem que também seja abençoador para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Deixe a sua inscrição aqui embaixo no botãozinho vermelho para você não perder os próximos conteúdos, principalmente o terceiro vídeo desta série. Está, irmãos, uma bênção, amém? Deixe também o seu like para ajudar que esse vídeo seja impulsionado pelos mecanismos do YouTube para que possa abençoar outras vidas. Tem dúvidas, colocações, alguma forma de contribuição com este vídeo, com esse conteúdo? Utilize do campo dos comentários aqui embaixo para isso, nós responderemos assim que possível. Amém? E se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas para ajudá-las, com certeza é um favor que você faz, não a mim, mas ao reino de Deus. Assim, você e eu, juntos, estaremos trabalhando em prol ao reino de Deus, abençoando vidas. Eu te vejo no vídeo de número 3. Até lá, se Deus quiser.